acreditei que não podia falar, mas hoje a minha voz é a nossa voz. Bem-vinda ao Sim, Ela Podcast. Eu sou a Roberta Stock e hoje eu vou conversar com a Fer Miguel. E antes de apresentar ela, deixa eu falar como que aconteceu. Esse projeto aqui, ele está começando o meu podcast, então eu estou chamando pessoas que eu já tenho intimidade, que eu já tenho amizade, pessoas que eu já conheço o trabalho. E eu trouxe uma pessoa aqui, aliás, trouxe umas duas pessoas e, não, você tem que conhecer a Fer Miguel, você tem que conhecer, porque você tem que conhecer, que não sei o quê. Eu falei, tá bom, vai, deixa eu conhecer essa moça. E aí, quando eu conheci, a gente fez primeiro um bate-papo virtual, né? E foi amor à primeira vista. Ela é tipo eu, há 20 anos atrás. É minha alma gêmea. Fer, se apresente, por favor. Fale um pouquinho de você. Eu quero que as pessoas te conheçam com essa energia que eu amo, que a gente está muito conectada. Muito obrigada por ter aceito o meu convite. E conta um pouquinho de você. Imagina, primeiramente, obrigada a você pelo convite. Eu adoro falar sobre o assunto que a gente vai falar hoje e estar entre mulheres que estão nessa mesma energia, sintonia, buscando crescer, fazer networking. Então, conta comigo sempre. Adorei te conhecer também. Foi realmente um encontro de almas. Então, fico muito feliz, primeiramente, pelo convite. E falando um pouquinho sobre mim, meu nome é Fernanda, né? Como já sabe. Eu tenho 29 anos. Eu sou formada em Direito e durante toda a minha vida, assim, eu sempre tive muito aquele espírito empreendedor, mas não sabia ainda que era um espírito empreendedor. Eu achava que era mais a amiga mandona, a pessoa que gosta de mandar no grupo de trabalho, enfim. E isso era muito realmente dessa vontade de vender, de me posicionar, e isso me ajudou muito, essas habilidades dentro do empreendedorismo. Só que no direito, eu entrei no direito porque um dos meus valores muito forte é fazer justiça. Eu gosto de coisas justas, das coisas certas. Só que daí eu acabei me desiludindo um pouco, porque eu vi que no direito não era muito o que eu esperava sobre justiça, né? Uma justiça bem seletiva, na verdade. Ganha quem sabe contar a melhor história ou quem tem o melhor domínio das palavras difíceis, e isso não ia de acordo com os meus valores. E eu já fiquei preocupada ali na faculdade. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Me matei para entrar aqui nessa faculdade e agora que eu tô saindo, o que eu vou fazer? E acabei, depois de formada, sou filha da pandemia, né? Formada na pandemia. Puxa. Então, foi bem desafiador, foi bem difícil, porque fechou tudo, fechou concurso, fechou AB... e as pessoas estavam querendo que a gente saísse ali como assistente jurídico para ganhar R$2.000, né? Eu fiz cursinho, eu fiz intercâmbio, eu estudei numa faculdade pública, eu não aceitava, eu achava que eu merecia mais. Com certeza. E que bom que eu tive esse senso de automerecimento, porque eu, dali, fiz um monte de processo seletivo e acabei entrando numa empresa nacional como trainee. Mas aí foi o meu primeiro contato com o CLT. Eu já sabia que eu não queria isso. Mas depois que eu vivenciei, eu tive certeza. Adoro, Por gente. quê, né? O CLT, não que não seja, assim, algo bom. Faz sentido para algumas pessoas. Para mim, não fazia. Uhum. Eu sempre identifiquei no CLT uma estabilidade ilusória, né? Estabilidade onde, se a qualquer minuto você pode ser demitido, se você tem que ficar esperando alguém ser demitido para você ser promovido, tem que ficar puxando o saco de gente que você não gosta. Então, assim, aquele ambiente estava ficando tão tóxico para mim, mas tão tóxico, que eu falei, não, isso daqui vai acabar me adoecendo, né? Então, aguentei exatos 3 meses de carteira assinada. Uau! 3 meses! Então, para ter certeza que eu já não queria aquilo. E em paralelo a isso, já tinha me aparecido a oportunidade de prestar serviço como planejadora financeira, como mentora. E eu acabei aceitando esse desafio. Por quê? Eu sempre gostei de ser a moça do dinheiro, né? Então, assim, até na faculdade eu era o financeiro da comissão. Eu sempre estava metida ali, né, com essa parte. Por quê? Eu vejo no dinheiro, eu sempre vi no dinheiro a oportunidade de eu ser livre. Então, liberdade, pra mim, era, assim, o meu valor que gritava mais alto de todos, assim, desde criança. Gente, eu tô falando, a Fê, ela é literalmente uma versão melhorada da Roberta há 20 anos atrás. Cara, que da hora.
Desculpa, termina. Imagina, que isso. Ótimo complemento. Então, tipo, eu já sempre olhei pro dinheiro com esse olhar de oportunidade, de crescimento, de prosperidade. Potencialidade, exato. Isso eu falo muito, é uma das frases da minha vida. O dinheiro potencializa aquilo que você é. Então, às vezes, se você não tá vendo no dinheiro... Eu já tô apaixonada. Ela é minha filhinha agora. A partir de agora, ela é minha filhinha. Então, se você não tá vendo no dinheiro como algo de prosperidade, como uma coisa que parece que tá travada, que não tá andando, você pode ter certeza que o olhar é interno. Não é pro dinheiro. Eu bato muito nessa tecla. Hoje, né, toda a nossa abordagem na empresa é uma abordagem comportamental, porque começa de dentro para fora. Depois ali é o mais simples. Depois que você já trabalhou o interno, o mais simples é fazer esse dinheiro prosperar. Então, eu via já muito isso. E eu tinha, assim, uma chama dentro de mim que, assim, gritava, dizendo assim, vai nesse caminho, tenho certeza que vai dar certo. Então, quando eu larguei o CLT para poder realmente entrar de cabeça no mercado financeiro... Depois de 3 meses. Depois de exatos 3 meses, eu tinha um plano, né? O meu plano era, vou juntar uma reserva para depois empreender. Mas como a boa escorpiana impulsiva que eu sou, o que eu fiz? Não juntei toda a reserva, fui de cara e cabeça mesmo. Falei, não, isso daqui vai me adoecer e eu tenho certeza que isso vai dar certo. Esse é o nosso... então, olha só, vou fazer só uma... Aqui vale mesmo um parênteses, porque eu tô com essa brincadeira de que você é uma versão minha no passado, porque sim, você é uma versão minha no passado. A única diferença é que um dos meus valores, eu tenho o valor de liberdade muito gritante em mim, mas o outro, em contrapeso... Touro com ascendente em Gêmeos, né? Qual que é? É a segurança. Então, eu fiz o caminho reverso que o seu. Eu primeiro me organizei, primeiro fiz o meu planejamento para me, entre aspas, aposentar, para que depois eu pudesse viver a vida dos meus sonhos. Então, acho que é a nossa única diferença, mas, poxa, se eu tivesse essa energia que ela tem aqui com essa idade... Provavelmente eu teria me aposentado não com 42, mas com 30 e pouquinhos, que é o que vai tomara, viu? Que é o que você vai acabar fazendo isso, porque você está num caminho muito de... Você já entendeu qual que é a função do dinheiro nas nossas vidas, você já entendeu que o dinheiro é totalmente comportamental, você entendeu... Cara, você falou a frase que eu uso, que é uma das minhas camisetas. O dinheiro só potencializa aquilo que você é. Se você tem caos dentro de você, você vai trazer... Mais dinheiro vai trazer mais caos. E se você tiver uma tranquilidade, você vai poder... Uma generosidade... Cara, o dinheiro vai te levar em lugares que você não pode nem imaginar. Exato. De tanta coisa boa que você pode fazer. Exato, porque o dinheiro, ele é uma coisa boa. Ele é uma coisa boa. Na verdade, eu vou fazer um pequeno parênteses. O dinheiro, ele só é. Ele é uma ferramenta. Ele é um meio, né? O que a gente faz com ele, que aí entra muito do nosso comportamento, né? O que a gente faz com ele que vai determinar se ele é bom. Ele é igual um martelo. O martelo você pode, sei lá, destruir uma parede, mas também pode fazer uma escultura lá, como usavam os escultores e tal. Então, ele é só uma ferramenta. A gente só precisa entender como que a gente vai olhar para ele. Exato. Para entender isso, a gente tem que saber quem que está aqui dentro. Né? Exatamente. E eu falo assim, o dinheiro, ele é uma energia, é uma matéria. Assim como qualquer outra matéria que existe no mundo, ele vibra numa energia. E a forma como ele vem vai dizer muito também sobre a forma como ele vai. E eu vi muito disso. Muito. Fê, cara, eu atendi muita gente que, entre aspas, né, ganhava um dinheiro meio que fácil, porque vendia muito, porque era muito bom de vender, porque era tinha muito talento para fazer o que fazia, só que como entrava, entre aspas, fácil, ia da mesma forma. Né? Então, é uma energia. Exatamente. E como eu já... tinha essa mentalidade de tipo, eu tô fazendo tudo certo, esse dinheiro tá vindo de uma forma suada, de uma forma sofrida, porque não foi fácil, né? Empreender já é um desafio. E empreender no mercado masculino é um desafio dobrado. Porque, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho problema em me posicionar, mas eu via muitas mulheres que caminharam comigo aí na minha trajetória se rebaixando, ficando quieta, e assim, eu falava... Não dá pra conviver nesse meio dessa forma, entendeu? A gente tem que ter coragem, a gente tem que ter braveza, né? E aí,
visto isso, né, as coisas andando como estavam andando, o ponto, assim, que eu acho que eu fui mais louca de todas foi porque eu saí do CLT relativamente estabilizada, né? Eu pagava minhas contas, já tinha totalmente a minha liberdade, a minha independência. E eu saí do CLT para ganhar 1/5 do que eu ganhava, empreendendo. Foi um choque. Então, assim, você tem que ter muita visão. Você tem que ter muito propósito. E eu acho que, eu brinco, né, que é a tal da cenoura atrás. A cenoura na frente, a cenoura atrás. A cenoura na frente é aquela motivação do onde eu posso chegar. Mas a cenoura atrás é o boleto vencendo, entendeu? Então, esse boleto vencendo foi muito importante para mim, para eu ficar focada e continuar seguindo naquilo que eu acreditava. Porque hoje, assim, eu falo que foi a melhor decisão de toda a minha vida, ter realmente tido coragem para fazer isso. Claro que era uma situação completamente diferente. Eu não tinha filho para criar, não tinha, assim, contas altas, eu não tinha nada disso. Então, eu achava que eu estava num momento bom para arriscar. E importante, claro, né, você falar isso, porque, claro, né, hoje a vida do empreendedorismo feminino, a gente está falando de uma parcela da população e muitas delas não têm, de repente, a mesma, eu vou chamar de oportunidade. Sim. Né, porque quando eu também tomei as minhas decisões, eu também tomei sozinha, não tinha ninguém que dependesse de mim. Hoje você também não tem filhos, né? Não. Então, e fica mais fácil, entre aspas, né? Vou colocar aqui... Não, fica mesmo, sim, fica. Porque a gente vai tomar decisão por nós próprios. Exato, se a gente não tem que pensar em outra pessoa. Se a gente não tiver que comer, se a gente não tiver o que comer lá no dia, é só a gente. No outro dia a gente vai e come em algum lugar. Mas quando a gente tem alguém que depende da gente, fica muito mais difícil. Então, sim, analisar todas essas coisas que você falou foi muito importante, de ter foco, de ter clareza, de se conhecer, mas principalmente... foi potencializado também porque a gente pode dizer que como o nosso valor liberdade é muito alto, a gente pode tomar decisões com menos peso, eu acho. Porque quando você tem alguém que depende de você, que não seja difícil, porque sempre é, né? Mas com menos peso. Então, isso é importante a gente trazer, sim. Exato. Então, eu avaliei toda a situação. Não foi uma coisa assim que eu falei, nossa, do dia pra noite eu vou resolver, meter... E eu também tive muito apoio da minha família, né? Então, assim, eles viram que eu não tava feliz, e meu pai, tipo, sempre me deu muito suporte. Mas eu não queria ter que depender desse suporte. Então, eu tinha firme na minha cabeça, não, eu vou dar um jeito sozinha, eu vou dar conta disso aqui, eu não vou pedir ajuda só em casos muito extremos, mas não porque eles me negaram ajuda, foi porque realmente isso partia de mim mesmo, né? Eu precisava provar algo pra mim mesma. E deu tudo certo. E eu falo que, tipo, foi a minha melhor decisão, porque hoje, assim, eu tô muito bem posicionada, eu tenho muita confiança no meu conhecimento, eu invisto no meu conhecimento constantemente, eu tô em constante evolução. E conhecimento não só técnico, né? Porque uma das viradas de chave da minha carreira foi investir em autoconhecimento. Tipo, depois do autoconhecimento foi tipo assim... Explodiu. Meu Deus, que mundo gigantesco que existe fora do meu ego, sabe? Ai, que linda, que linda. É sério, foi muito. E hoje... Vou gravar essa frase, hein? Que mundo gigantesco existe fora do meu ego. É verdade, tipo, porque a gente sempre vê o mundo pelo nosso óculos. Mais uma frase da PNL o mapa não é território, né? Exato. Então, o mapa não é território. Tipo, você não calçou o sapato do outro pra saber a forma como ele tá vendo. Porque a gente nasce com uma página em branco. E tudo que é construído dali vem de experiências, de tudo que você passou, de traumas, de coisas ali da infância, que todo mundo tem. E aí, quando você tá achando que a visão de mundo é só a sua visão, aquilo te atrapalha a crescer. Te limita. Exato, tipo, te restringe a oportunidades, faz você não enxergar coisas que você poderia estar enxergando. Então, isso pra mim foi, assim, decisivo. E o salto profissional que eu dei pós-autoconhecimento foi absurdo. E hoje eu vejo, assim, eu posso dizer que eu tenho muito orgulho da minha trajetória, porque eu batalhei muito por ela. E pra quem saiu pra ganhar 1/5, hoje eu ganho 10 vezes mais. Então eu fico muito feliz. Exatamente, exato. Então, eu incentivo muito, eu incentivo todo mundo a empreender. Eu acho que é a melhor forma de você criar caráter, aprender
Lembrando que mapa não é território, Exato. que empreendedorismo não é para todo mundo. Exato. Né? Mas eu Porque- incentivo quem se vê nesse caminho, entendeu? Mas, inclusive, a gente pode até fazer um parênteses aqui, porque empreender não é só você ter a sua própria Não. empresa. Empreender é quando você também é CLT, como eu Tá. já tive, né? Passou por aqui pela minha mesa uma amiga minha que ela empreendeu dentro do próprio negócio dela. Sempre foi empreendedora, foi obrigada a ir para o CLT. E aí ela empreendeu dentro do próprio CLT que ela foi contratada. Então, empreender é uma visão. uma habilidade. Né? Exato. E aí você combina várias soft skills e você vê um empreendedor ali, uma mente empreendedora, uma mentalidade empreendedora. Mentalidade, isso mesmo. É uma mentalidade empreendedora. Então, eu incentivo muito porque, assim, por que eu tô falando, eu acho que faz muito da formação de caráter da pessoa e te ajuda muito a servir. Empreender, pra mim, é servir. Então, eu falei a história do ego, né? Eu comecei a sentir realização pessoal dentro do meu trabalho quando eu parei de ficar pensando só no dinheiro. Tipo, isso daqui vai me dar mais dinheiro. Não, isso daqui eu vou ficar com mais dinheiro. Claro que ganhar dinheiro é maravilhoso. Amo e pode vir sempre, que é uma Amém. bênção. Que venha. Exato. Mas, e o outro? Tipo, a gente não tá nessa vida só pra servir a nós mesmos. A gente tá pra servir ao outro. O propósito é sempre nobre, é sempre sobre o outro. E aí eu fiquei com aquilo refletindo, tipo, meu propósito é sobre o outro, sobre o outro. Qual que é meu propósito? O que que eu tô fazendo? Por que que eu gosto tanto do que eu faço? Qual que é a intenção por trás disso? E hoje eu vejo, assim, que a minha maior realização pessoal é levar, poder proporcionar com o meu trabalho a liberdade que ele mesmo me garantiu. Gente, não, para. Qual é o nome da sua mãe? Betânia. Dona Betânia, é o seguinte, a partir de hoje, a Fê, ela é minha filha, eu vou adotá-la e vou levá-la para minha casa. Não, mentira, porque ela é totalmente independente, mas a partir de hoje eu estou adotando ela como minha herdeira. Amei! Adorei! Ela é a Roberta de 20 anos atrás, só que versão melhorada, porque eu agora vou contar aqui, né? Você falou uma coisa importante aqui. Eu vi que se eu ficasse naquele ambiente, eu adoeceria. Sim. E eu, com meu valor segurança muito aflorado na época, adoeci, porque eu fiquei, né? Eu sabia que estava me fazendo mal, mas eu fiquei e adoeci. E isso foi também, eu não vou dizer que foi uma perda de tempo, a gente tem exatamente 20 anos de diferença, mas como que é importante entender que existem vários caminhos, mas que todos eles vão te levar onde você realmente tem que estar. Exato. Então, quando eu olho, né, para você tá aí, 29 aninhos, você já tá toda segura de Aninhos, si. adorei. Toda segura de si, eu sei o que eu quero, eu sei o que eu faço, e já está conseguindo se posicionar. Você realmente tem um posicionamento muito forte. Hoje você trabalha, você não falou, mas você trabalha no mercado, num ambiente muito masculino, porque você hoje focou nos médicos, né? Sim. No perfil médico. Então você tem três barreiras. Uma que é mulher, outra que é jovem demais. Sim, né? Eu enfrento isso. E a outra, que eu não sei, acho que eu falei 3 porque 3 é meu número mágico, mas enfim. Eu também. Mas você tem todas essas coisas que podem te atrapalhar e você não tá nem aí, você vai lá e faz. Sim. Né? Simples assim. Exato. Não porque não existe mundo perfeito. Então, em algum momento, você vai se deparar com algum desafio. E eu acho que uma característica que eu valorizo muito em mim é justamente essa coragem de, tipo, o não eu já tenho, sabe? O não eu já tenho, então... É isso. Pra onde que eu vou se eu não tentar o sim? Entendeu? Então, eu nunca tive problema com não, assim. Eu ouvi muito não na minha vida toda. Aliás, uma das características das pessoas que vencem é que elas ouvem bastante não. E não né? teme. Exatamente. Difícil para quem, por exemplo, eu posso falar hoje, já tratei isso tudo na terapia, eu não ouvi muito não na minha vida. Sério? Eu fui e sou muito mimada pelos meus pais, mas num determinado momento eu fui obrigada a crescer. E ouvir o não
faz parte do processo. Sim. Né? Ouvir o não te fortalece. Fala, ok, eu consegui um não agora porque talvez eu não fiz da forma certa. Deixa eu tentar de uma outra forma. E aí você vai ficando muito mais rica, porque você vai colecionando várias formas de fazer alguma coisa até que você chega no resultado que você quer. Sim, né? Exatamente. E para ser empreendedora isso é indispensável. Fundamental. Gente, a gente está caminhando aqui para o final. Eu com certeza não vai ficar só nesse papo, porque é verdade, viu, dona Betânia, depois a senhora vai assistir aí. Perdeu, já era. Fê, eu sei que você ainda é muito jovem, mas em algum momento você deve ter tido um grande desafio nessa tua transição, porque pode parecer que foi fácil, eu fui lá tal, e eu era sozinha, e eu podia tomar as minhas decisões, eu tinha minha família aqui. Se a gente colocar assim, se a gente pontuar, teoricamente foi fácil, né? Porque eu tinha minha família que me apoiava, eu tinha estudo, eu sou uma pessoa que vai para frente e tal, sou uma pessoa que não tem ninguém para depender. Tem vários pontinhos aí que parecem que a vida dela é fácil. Qual foi a tua maior dificuldade nesse momento que você resolveu, não, eu vou trabalhar, e você escolheu um nicho bem, do meu ponto de vista, bem difícil, né? Me conta qual que foi teu principal desafio, assim, que você fala, cara, eu quase desisti nessa hora, se é que teve. Teve, sempre tem. Sempre tem a parte do quero desistir, quero jogar tudo pro alto. Eu acho que teve 2 desafios, assim, um profissional e um pessoal, que me marcou muito. No profissional, foi justamente ver a necessidade de me posicionar, mas sem ser reativa. Porque eu, naturalmente, assim, eu sou uma pessoa reativa, melhorei muito, mas são alguns traços... São alguns traços que a gente acaba levando de uma vida, né? E isso me prejudicou muitas vezes, sabe? Me prejudicou com pessoas de time, me prejudicou com superiores, me prejudicou com até quase clientes. Então, eu tive que vencer esse desafio, que foi a parte que entra o autoconhecimento, que pra mim foi indispensável, porque o autoconhecimento faz você entender a si primeiro e depois ao outro. Então, se eu já sabia que eu era uma pessoa reativa, eu respirava 2 vezes e falava, calma, eu sou só eu reagindo, então eu preciso vencer essa barreira. E me ajudou muito, melhorou muito. Hoje, lido tranquilamente com isso. Tem momentos que eu não sou? Sou. Mas hoje, tipo, eu falo, olha, me desculpa, fui reativa. Realmente não precisava de tudo aquilo, né? Então, hoje eu lido melhor com isso. E o desafio pessoal foi... Eu sou uma pessoa, assim, que eu sou muito focada, mas o meu foco, ele é muito intenso. Então, eu sou assim, se eu tenho um objetivo, eu esqueço tudo o que tá na minha volta, e eu gosto sempre de, tipo, priorizar uma coisa. Então, eu tinha muita dificuldade com essa parte do equilíbrio, né? Então, eu fui aquela criança do tipo, lazer é só depois da obrigação. Então, enquanto eu não me esgotasse de tudo que eu tinha pra fazer do trabalho, eu não me permitia ter momentos de lazer, eu perdi muitos amigos. Mas assim, na faculdade dá pra contar nos dedos quem eu ainda converso, porque eu tava focada em um único objetivo. Só que isso chegou num momento ali que eu fui alcançando um nível profissional maior e tinham mais obrigações, tinham mais exigências, tinham mais responsabilidades. E aquilo foi me consumindo de uma forma, e eu estava tão sobrecarregada, porque eu também era uma pessoa extremamente controladora, porque eu pensava, ninguém faz na qualidade que eu faço, ninguém... Tamo junto. Ninguém vai cuidar do jeito que eu cuido, vai sair aqui do que eu mandei fazer do jeito certo, que o jeito certo era só o meu jeito, né? O tal do ego. Então, isso me sobrecarregou de uma maneira que eu cheguei no esgotamento mesmo. Eu tive um burnout. Eu fiquei 20 dias afastada, eu nem sabia o que era burnout. Tipo, a minha psicóloga me ajudou muito nesse processo. E, assim, foi o momento que eu falei, não dá mais pra trabalhar com isso. Só que eu realmente achei que eu não gostava de trabalhar com o que eu tava trabalhando. E não, era porque eu não tava trabalhando do jeito certo, da forma correta. Perfeito. E eu tive ótimos mentores. Eu entrei numa mentoria que, assim... consertou minha vida, praticamente, entendeu? Então, por isso que eu sou super a favor de invista em você, invista em conhecimento, esteja em constante evolução, porque a visão do outro é uma visão que você ainda não tem.
Então, quando a pessoa tá olhando ali de fora, ela tá tirando todas as emoções de lado, ela tá pensando de uma forma racional. E o mentor, ele é a pessoa que mais quer te ajudar depois de você mesmo. Então, depois que, tipo... Gente, escuta isso. Uma menina de 29 anos está falando que o mentor é a pessoa que mais quer te ajudar depois de você mesmo. Sabe por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente, como mentorado, né, quando a gente passa, eu também fiz muitas mentorias, ainda faço, mas quando a gente está numa outra cadeira de mentorado, muitas vezes a gente nem acredita na gente mesmo. Né? A gente tem uma fagulha, uma esperança, não, eu posso, talvez eu possa, por isso que a gente contrata um mentor. Né? Então, sim, a importância de ter um mentor naquela habilidade que você ainda não tem tão bem formada em você e que está te impedindo de alcançar os resultados que você gostaria de ter. Porque pro outro pode ser simples. Tipo, eu vejo pelos meus mentorados, tipo, eu vejo lá, claro, às vezes um detalhezinho, sabe? Tipo, uma coisinha simples que conserta, ou às vezes um incentivo que se dá, uma forma diferente de fazer uma abordagem, já muda tudo. Muda tudo. E pra mim é tão simples olhar isso de fora e falar, caramba, isso é tão simples. E a pessoa tá ali se matando, se descabelando com o problema, sabe? Então, eu acredito que seja assim. Entendi. Então, lógico que não vai acabar por aqui, né? A gente vai ter mais papos, com certeza. Ai, muito feliz, né? Muito obrigada. Porque não tem como eu não me emocionar, porque eu literalmente estou vendo a Roberta de 20 anos atrás. Então, obrigado por aceitar o meu convite, obrigado por vir fazer parte da minha vida, porque agora você não vai sair mais, mesmo que você queira, ao lado do taurino falando aqui, mesmo que você queira, você tá ferrado, porque agora não tem. Possessivo. Já borrei a maquiagem, não era para isso acontecer, não estava no script. Enfim, se você fosse olhar para aquela Fê lá de trás, né, aquela que teve um burnout e tal e que quase desistiu, o que você diria para ela? É só mais um desafio. E de desafios eu faço coleção na minha vida. Então, continue se posicionando, não tenha medo de se posicionar. É o posicionamento que vai dizer quem você é, para onde você vai, no que você acredita e principalmente as pessoas que você quer atrair. E é assim que toda arrepiada eu vou terminar essa edição desse bate-papo aqui com a minha miniatura, com a minha filhinha agora, que eu já adotei ela. Muito feliz de ter batido esse papo e saber que não vai terminar por aqui, né? Por favor. E, por favor, vocês curtem, compartilhem, coloquem perguntas. A Fê vai estar aqui de novo, então se tiver perguntas, manda aqui para ela que ela vai responder. Vou colocar também a rede social dela aqui. E, Fê, cara, sem palavras. Vou agradecer a Sandrinha, que falou tanto, que ela foi a primeira que falou pra mim que eu tinha que te conhecer. Maravilhosa. A Sandrinha é minha alma gêmea, né? Porque a gente é as duas, 7 horas da manhã, Jesus já tá no I got a feeling. Positividade tóxica. As duas na positividade tóxica. Ela é minha irmã gêmea nisso. E ela realmente acertou. A importância da gente se mostrar de verdade, né, para quem a gente tá ali, porque elas me conheceram nessa minha fase que agora eu sou mais eu, essa fase que literalmente eu posso ser quem eu sou. E falaram, não, tem uma moça que você tem que conhecer. Olha quem é a mocinha aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. A gente vai ficando por aqui, mas é um final que não acaba, né? E não esquece, curte, compartilha e deixa perguntinhas aqui, comenta se você gostou. Obrigado, fui!